Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Priscila, sou psicóloga e nesse vídeo você vai aprender por que emagrecer é tão difícil e como a psicologia pode te ajudar nesse processo. Então o primeiro ponto é a gente pensar naquelas frases que a gente escuta, né? Emagrecer é só uma questão de força de vontade, basta querer, é só fechar a boca, é só seguir a dieta. E a gente escuta até de profissionais de saúde essas frases. E eu entendo que possa sim ser um processo que é menos difícil para algumas pessoas, mas você entender que emagrecer é um processo complexo que envolve biologia, ambiente, comportamento alimentar, padrões de pensamento, então envolve muitas questões, algumas que estão no nosso controle e outras que não estão no nosso controle. Então é importante a gente ter uma visão científica sobre a obesidade e sobre o processo de emagrecimento. E a ciência não aponta na direção de que é só uma questão de fechar a boca e ter força de vontade. O que a ciência mostra hoje em dia é que a nossa biologia, o nosso cérebro, o nosso corpo, eles lutam para manter o maior peso que a gente já atingiu na nossa vida. Isso se chama teoria do set point. Então hoje a gente sabe que o nosso cérebro ele evoluiu durante milhares de anos num ambiente de escassez, de pouca comida. E o cérebro, apesar de hoje a gente viver num ambiente de muita comida para boa parte da população, né? Então você vai lá no você não precisa mais caçar, você vai lá no supermercado, tem comida, você abre um pacote e tem acesso à comida, né? Então hoje a gente vive num ambiente bem diferente, mas o cérebro ele ainda vai demorar alguns milhares de anos para evoluir e se adaptar a essa realidade. O que a gente tem hoje é um corpo e um organismo que luta para acumular gordura, para economizar energia, pensando que isso vai nos ajudar a sobreviver, porque essa foi a realidade há milhares de anos atrás. Hoje em dia, se a gente acumula gordura, se a gente economiza energia, isso acaba tendo até um efeito contrário. Então, hoje a gente sabe que a obesidade é uma doença crônica que aumenta o nosso risco cardiovascular, risco de diabetes e aumenta a mortalidade. Então, as pessoas que têm obesidade, elas têm mais problemas de saúde comparando com pessoas que não sofrem de obesidade. Então, a obesidade é uma doença que traz outras doenças junto. Por isso que muitas vezes você vai no médico e o médico fala: você precisa emagrecer para essa dor diminuir, você precisa emagrecer para esse risco cardiovascular diminuir. Então, emagrecer está envolvido no tratamento de muitas outras questões de saúde, tá? Então, esse é um primeiro ponto que a ciência mostra que emagrecer é um processo difícil, por quê? Porque eu tenho uma biologia que favorece eu manter o peso, eu manter o maior peso que eu já atingi na minha vida. Então, como que ele faz isso? O nosso corpo aumenta a produção de hormônios que aumentam o apetite, que acumulam gordura, e isso gera inflamação, e essa inflamação vai retroalimentando esse aumento dos hormônios. Então eu vivo num ciclo onde eu sinto mais fome, isso me inflama mais, essa inflamação aumenta a resistência à insulina, eu sinto mais fome, inflamo mais, e aí eu fico nesse ciclo difícil de quebrar. Só que não é só a biologia. Tem outros dois pontos que a gente tem maior controle que pode ajudar a gente no processo de emagrecimento e manutenção do peso. E é isso que a psicologia vai nos ajudar. Então, a psicologia não consegue agir nesse mecanismo biológico do nosso hormonal, do nosso metabolismo, mas ela vai agir diretamente nos outros dois pontos que me faz ter obesidade, que favorece eu ter obesidade. Quais pontos são esses? Ambiente e comportamento, hábitos de vida. Então, eu tenho aqui essa questão biológica, mas eu também tenho, favorecendo e influenciando a obesidade, um ambiente. E aí vamos pensar, né? Que ambiente é esse? É um ambiente que favorece a ingestão de alimentos, de calorias, e um ambiente que também favorece hábitos de vida que contribuem para eu engordar. Então, sedentarismo, o trabalho mais sentado. Eu, por exemplo, passo 8 horas do meu dia sentada trabalhando. Então, tudo isso também favorece que eu tenha mais facilidade para engordar no momento, no mundo atual. Então, vamos pensar em números. Eu falei para vocês que nós somos hoje, né, no mundo, a gente tem, não, eu não falei, falando agora, a gente tem 2,5 bilhões de pessoas no mundo que sofrem de sobrepeso ou obesidade.
Desses 2,5 bilhões de pessoas, quase 1 bilhão atualmente sofre de obesidade, tem obesidade. No Brasil, essa realidade não é diferente. 60% dos adultos estão acima do peso. Então, esse é um dado que já traz o quão complexo é emagrecer, né? Se fosse fácil, a gente não teria tantas pessoas acima do peso. Dessas pessoas, 26% já estão com obesidade, já sofrem de obesidade. Então, o que isso mostra? Que além da questão biológica, a gente também tem um ambiente que favorece. Da década de 90, 1990 para cá, o número de pessoas obesas dobrou. Por quê? Não é ao acaso. É porque hoje a gente tem muito mais acesso às comidas hiperpalatáveis, às comidas hipercalóricas, com excesso de açúcar, gordura, sódio. Elas estão acessíveis. Tanto falando de preço, tem comidas mais baratas e também acessíveis no sentido de serem práticas. Eu vou no supermercado, eu compro, eu abro e eu como, né? Então, uma comida com muito açúcar, muita gordura, além dela ser prática, acessível, ela é hiperpalatável, ela é difícil de parar de comer, né? Ninguém come cenoura até a barriga doer, porque a cenoura não é hiperpalatável. Vai dar tempo de você perceber que você está saciada comendo uma salada, uma carne, uma comida que não tem esse excesso de açúcar, gordura, sódio. Mas as comidas industrializadas, muitas das comidas, elas têm um objetivo de serem hiperpalatáveis, da gente viciar, de ser delicioso e você não querer parar de comer. Então isso faz parte do nosso ambiente atual, né? Todo mundo convive com esse desafio, com esse obstáculo. E a hora que você está na fila do supermercado, você já pegou lá toda a sua compra, ainda tem um monte de opções ali de doces, chocolates, coisas super gostosas que estão disponíveis na altura dos olhos ali para você pegar, né? Já depois que você fez toda a sua compra. Então é difícil viver num ambiente, né, com tantas opções, com comidas disponíveis o tempo todo e além dessa questão das comidas, o trabalho, que hoje em dia exige menos movimentação física, muitos trabalhos hoje são trabalhos intelectuais, que você trabalha parado, sentado, horas e horas, todos os dias, né? O aumento também da carga de estresse, problemas no sono, tudo isso também contribui, faz parte aí hoje o excesso de telas também, né? Uma outra coisa que impacta no sono, que impacta também no sedentarismo. Então, tudo isso vai contribuir para que a gente tenha um ambiente que favorece a obesidade. Como que a psicologia ajuda nessa questão ambiental? Percebendo quais são os fatores que atrapalham, fatores de risco, que atrapalham o processo de emagrecimento e manutenção do peso e trabalhando para mudar esse ambiente, para ter um ambiente favorável ao emagrecimento e manutenção do peso, né? Então, isso são fatores modificáveis, são fatores que eu consigo mudar se eu tiver consciência de que isso está me atrapalhando e conseguir alinhar para que eu viva em um ambiente que favoreça os meus objetivos, né? Então, ter essa consciência e trabalhar nessa mudança é algo que a psicologia pode nos ajudar, tanto a reconhecer quanto a mudar. E aí a gente entra num último aspecto, que são os hábitos, né? Os nossos hábitos. Então, os nossos hábitos foram construídos nesse ambiente que favorece a gente ter esse aumento de peso, né? Então, quais são esses hábitos? Aí entra toda a psicologia aqui para a gente explorar. Então, padrões comportamentais. Eu como porque eu estou cansada, eu como porque eu estou ansiosa, eu como porque eu estou irritada. Então, a gente foi desenvolvendo padrões de comportamento que coloca a comida como um regulador das nossas emoções. Então, comer é prazeroso. Sentir o sabor da comida é prazeroso para o nosso cérebro. Então, a gente associa muito fácil a comida com se sentir bem. Só que se eu estou comendo comidas que são hipercalóricas, hiperpalatáveis, com muita frequência, isso vai trazer um bem-estar imediato, eu vou me sentir bem agora, eu vou, né, ficar menos irritada porque eu comi algo que eu gosto, mas no longo prazo, esse hábito me traz problemas de saúde. Então, vai me trazer mal-estar no longo prazo, apesar do bem-estar imediato. Então, reconhecer o meu comportamento alimentar, entender o meu padrão, vai me ajudar também a fazer mudanças que vão ser fundamentais para eu conseguir emagrecer, principalmente manter o peso. Então, além desse exemplo que eu dei, né, de como eu regulo minhas emoções, se eu uso a comida ou não, um outro ponto que a psicologia nos ajuda a identificar se eu estou com fome ou com vontade de comer. Então, isso aqui que eu estou sentindo, eu tenho que ter esse autoconhecimento, né? Isso aqui que eu estou sentindo é fome ou é vontade de comer? Se for vontade de comer, como eu tolero essa vontade de comer? Quais habilidades psicológicas aqui eu tenho que vão me ajudar a tolerar ou a ceder,
né? Então, às vezes, pessoas que estão acima do peso podem ter desenvolvido estratégias que cedem à vontade de comer com muita frequência. Então, eu reconhecer esses padrões, essas estratégias que eu uso quando eu estou com vontade de comer alguma coisa, também vai favorecer, vai te ajudar a ter um bom resultado no seu processo de emagrecimento. Então, além dessa questão da fome, da vontade de comer, a gente também vai aprender com a psicologia a reconhecer pensamentos distorcidos sobre comida, sobre alimentação. Então, vou compartilhar com vocês um pensamento que eu aprendi a reconhecer com a psicologia, que é quando eu trabalho, no final do meu dia de trabalho, eu tô cansada, e aí eu penso no automático, sem esforço nenhum, passa assim na minha mente, eu mereço comer algo gostoso. É um pensamento distorcido. Por quê? Eu mereço comer algo gostoso, mas eu mereço comer algo gostoso dentro do meu plano alimentar, algo que não vai me engordar e nem vai me trazer um prejuízo no longo prazo, um problema de saúde no longo prazo. Então eu mereço comer algo gostoso? Sim, desde que seja algo dentro do meu plano. Algo, no meu caso, que não seja com muitas calorias, que eu consiga parar de comer quando eu estiver saciada. Então é importante a gente. Eu dei um exemplo de um pensamento distorcido que eu tenho, mas pode ser que vocês consigam reconhecer outros pensamentos em vocês. Né? Então é a última vez que eu vou comer só mais esse, só hoje. Também é um pensamento que passa muito na nossa cabeça. Ou um pensamento de a vida é uma só, dane-se, vou comer o que eu quiser. Concordo, a vida é uma só, mas eu quero viver como? Eu quero viver com qualidade de vida, com bem-estar, quero viver com problemas de saúde. Então, tudo isso, na hora que passa ali na nossa cabeça, se a gente não tem essa habilidade psicológica de identificar os nossos pensamentos e conseguir ponderar, repensar, a gente acaba tendo no automático também um comportamento coerente com aquele pensamento. Eu penso isso, eu como o que eu quero e depois eu me sinto mal porque eu comi muito, porque eu engordei, porque eu não consegui o meu objetivo. Tá? Tem um outro aspecto psicológico também no emagrecimento, que é a motivação, a tomada de decisão. Então, eu quero de fato emagrecer? Por que eu quero emagrecer? Então, esse é um outro ponto que a psicologia também trabalha e pode te ajudar. Além desses pontos que eu falei, a gente tem também a construção de novos hábitos. Então, todos esses hábitos que a gente foi construindo ao longo da nossa vida, a gente não precisa fazer esforço para eles continuarem existindo. Então, se eu aprendi a ser sedentária, a tendência é que eu continue. Mas aí eu me dou conta que eu estou com sobrepeso e eu preciso emagrecer. Eu vou ter que desaprender a ser sedentária e aprender a ser ativa fisicamente. Né? Hoje a Organização Mundial da Saúde fala de 150 minutos por semana de atividade física moderada para a gente ser considerado uma pessoa não sedentária. 150 minutos por semana seria 30 minutos, 5 dias na semana. A psicologia mostra que começar com essa meta talvez não te ajude a construir esse hábito. Mas começar com uma meta realista, que seja sustentável para você e que você vai evoluindo até alcançar esse objetivo, pode realmente ser menos difícil e te tirar do sedentarismo e te ajudar a construir um novo hábito. E um último aspecto que eu quero comentar com vocês é que a psicologia também pode ajudar a gente a encontrar uma dieta sustentável. A hora que eu falo dieta, não é uma dieta restritiva que você vai fazer por um curto período de tempo e pronto, acabou, emagreceu, nunca mais vai voltar a engordar. A gente falou hoje aqui, né, nesse vídeo, da questão biológica, da questão ambiental. Então, eu consegui ter uma dieta alimentar, é um hábito, um padrão alimentar que sustente aquele peso para o resto da vida, mas que também seja prazeroso, que eu também goste. Então, esse também é um objetivo que a psicologia pode ajudar, a você não ser rígido demais, restritivo demais na dieta, para que essa dieta realmente seja possível na sua vida, você consiga emagrecer e principalmente manter o peso ao longo da sua vida. Isso era o que eu queria trazer para vocês. Posta para mim as dúvidas, comentários, fiquem à vontade, sugestão de novos vídeos. E no próximo vídeo a gente vai aprofundar um pouco mais nessas habilidades psicológicas. Muito obrigada, até a próxima!